Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu não vou conseguir estar com vocês na aula ao vivo, né? Então por isso eu tô gravando para vocês essa videoaula que vai falar sobre o tema da aula de hoje, que é abordagem sistêmica. Esse então vai ser o nosso último conteúdo teórico, né? Antes da nossa avaliação, da nossa prova. Então, eu vou pedir para que vocês prestem bastante atenção nesse vídeo e se vocês tiverem alguma dificuldade, se ficar com alguma dúvida, algo que não ficou tão claro, por favor, me procurem por e-mail, podem escrever que eu vou tentar aí sanar todas as dúvidas de vocês. Combinado? Então, pessoal, eu vou pedir para que vocês aí peguem o caderno de vocês, peguem uma canetinha para vocês poderem escrever algumas coisas que eu vou pontuar como sendo coisas importantes a respeito deste assunto, tá certo? Então, o tema da nossa aula, né, é o tema número 10 e o título é abordagem sistêmica, ok? Então, se vocês forem seguindo aí os slides que vocês terão, né, que já está disponível, inclusive, para vocês lá no Moodle, vocês vão ter aí uma pequena introdução. Então, eu vou ler e depois a gente vai comentar um pouquinho sobre ela, pode ser? Então, é o seguinte, na aula anterior, você aprendeu que a teoria crítica foi um caminho para se chegar na teoria sistêmica. Lembra que a gente conversou sobre isso, né? Então, a abordagem crítica, que foi aquela que a gente viu na última aula, ela foi um caminho para a gente chegar na teoria sistêmica, que é uma teoria bastante atual, uma teoria bastante utilizada nos dias de hoje. Viu também que a teoria crítica procurou atualizar os aspectos relevantes das teorias clássicas e aplicá-los na administração atual. Na aula de hoje, nós iremos estudar então a abordagem sistêmica ou teoria geral dos sistemas, a qual reconhece que toda organização é também ou faz parte de um sistema. O fato de reconhecer que a organização é impactada pelas mudanças vindas do ambiente externo facilitou o desenvolvimento da abordagem sistêmica, conforme a gente vai desvendar, né, conforme a gente vai falar aqui na aula de hoje. Mas antes nós vamos ver as principais contribuições que apoiaram, né, que embasaram aí a teoria dos sistemas. Nós tivemos, pessoal, como uma das bases da teoria geral do sistema ou teoria sistêmica, a chamada teoria da forma. O que foi essa tal de teoria da forma, ou também chamada de Gestalt, né, a teoria da Gestalt? Ela foi desenvolvida na década de 1940 por Max Weinberg e outros psicólogos alemães. A ideia principal da teoria da forma é de que as pessoas percebem os objetos e os fenômenos em seu conjunto, percebem o todo e não as partes. Essa ideia ofereceu um importante fundamento para a teoria de sistemas, porque a sua ideia básica, a ideia de que a finalidade do conjunto define a natureza de suas partes, conduz a um raciocínio integrativo que considera qualquer objeto, evento ou sistema do ponto de vista do conjunto que a pertence. E aí, vamos entender o que quer dizer isso, tá? A maioria dos alunos às vezes acha isso bastante confuso. Isso daqui, pessoal, é aquela ideia que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar em outras disciplinas, de que o todo é maior do que a simples somatória de suas partes, ou que o todo, e essa é uma definição que eu prefiro, né? A gente dizer que o todo, ele é diferente da simples somatória de suas partes. O que isso quer dizer? Quando eu tenho um conjunto, ou também o que nós chamamos de sistemas, a gente vai ter uma outra configuração, a gente vai ter uma outra forma que nasce a partir dessa integração das partes. Então, um conjunto, ele não é a somatória de A mais B mais C mais D. Um conjunto, ele é A mais B mais C mais D, juntos, que reunidos formam uma outra coisa. Vocês entendem? Um exemplo, talvez, que vai ajudar vocês a entenderem. Quando a gente fala sobre uma parede, por exemplo. O que é uma parede? Uma parede é o todo, né? Se você quebrar uma parede, você vai ter água, cimento, tijolos, enfim, tudo que constitui uma parede. Isso que você chama de parede é uma coisa diferente do que eu dizer água, mais areia, mais tijolo, mais cimento.
Vocês entendem então que o todo, quando reunido, forma uma outra coisa, uma outra configuração. E é isso que a teoria da forma nos diz. Então, essa configuração, esse novo objeto que é formado pelas partes, ele é algo diferente ou ele é maior do que a simples somatória de suas partes, ok? Vamos lá, o enfoque sistêmico. Maximiano comenta que na mesma época o enfoque sistêmico recebeu contribuições importantes do matemático americano Norbert Wiener, que participou do projeto que originou os mísseis inteligentes e muitos sistemas automáticos da atualidade. Sua teoria era baseada na ideia de que os sistemas, de modo geral, funcionavam de forma semelhante ao nosso biológico, ao nosso sistema biológico humano. Olha só que coisa interessante. Em uma das etapas desse projeto, Wiener verificou que o sistema que pretendia desenvolver poderia inspirar-se em um modelo de autocontrole dos organismos vivos, ou seja, fazer ajustes e adaptações necessários para continuar vivo. O sistema também deve ser organizado para que ele próprio possa obter e processar as informações necessárias. O mecanismo que fornece informações sobre o desempenho do sistema e seus objetivos é o feedback. O feedback ele pode ser negativo ou positivo. Ele é negativo quando há necessidade de mudanças para se ajustar às necessidades do meio, e pode ser positivo quando há necessidade de manter reforçadas aquelas relações que o sistema estabelece como trocas do meio. O que está querendo dizer até aqui? Que o próprio feedback ele vai gerar um novo sistema. Quando a gente tem um feedback negativo, nós vamos precisar oferecer entradas, e a gente vai ver o que é entradas, o que são saídas, já vamos chegar lá. Mas o feedback positivo é aquele que vai dizer que quando nós temos um feedback negativo, significa que nós vamos precisar de novas informações, de novos meios, talvez de novos recursos, né, para que a gente possa fazer de uma outra forma. Então, eu preciso pensar em como refazer algo que não está positivo para que ele se torne positivo. Como fazer isso? Através do feedback. E quando o feedback ele é positivo, significa que eu preciso manter aquilo que está dando certo para que isso que está dando certo, para que essas necessidades de troca com o meio, né, porque todo sistema faz trocas com o meio, se mantenha da maneira como está e assim consiga continuar aí, né, oferecendo resultados positivos, ok? Uma outra abordagem que também forneceu uma base bastante importante aqui para a teoria dos sistemas foi a cibernética. Vamos ver. Maximiano comenta que para designar este novo campo da ciência, que busca os elementos comuns no funcionamento das máquinas e do sistema nervoso humano, Wine utilizou a palavra cibernética, cuja ideia central é, então, o que seria a cibernética? Autocontrole dos sistemas, visando ao alcance de um objetivo. De acordo com Wiener, o comportamento autocontrolado, tendo em vista a realização de um objetivo, é um comportamento cibernético. Mais tarde, Wiener passou a explorar as aplicações desse princípio às organizações e à sociedade. O autocontrole dos sistemas por meio da informação está ligado à ideia de equilíbrio dinâmico, o equilíbrio entre o sistema e o seu objetivo, que passou da cibernética para o campo da administração. Note que a principal aplicação dessa ideia é o conceito de que todo sistema deve ser autocontrolado por meio de algum fluxo de informação que lhe permita manter sempre o funcionamento desejado. O que vocês precisam entender do que está falando aqui? Que vejam que alguns conceitos que eram utilizados, às vezes no campo biológico e em outros campos,
foi sendo aplicado para o campo da administração, tá? Por quê? Porque foi se observando que as organizações, que as empresas poderiam funcionar de uma forma semelhante, em termos de sistema, do que acontece com o nosso organismo, com o nosso sistema biológico. No nosso sistema biológico, nós precisamos de entradas, né? Alimento, oxigênio, afeto, né? Nós precisamos de tudo isso para que o nosso sistema biológico funcione da maneira correta. E tem saídas, né? Então, nós podemos excrementar aquilo que nós recebemos. Então, por exemplo, na questão do oxigênio, nós, quando respiramos, a entrada para o nosso sistema é de oxigênio. O nosso pulmão utiliza esse oxigênio e devolve o que para o meio através da saída? Gás carbônico, certo? Então, é exatamente nesse aspecto que os sistemas empresas funcionam de uma maneira semelhante ao nosso corpo humano, tudo bem? Toda empresa precisa de uma entrada, precisa dos insumos, que são as entradas. Então, por exemplo, uma empresa que trabalha na produção de açúcar, né? O que ela precisa? Ela vai precisar de cana, ela vai precisar, enfim, de todos os produtos para que ela possa produzir açúcar. Então, entra uma matéria-prima para que o sistema funcione e sai açúcar, que é o que ela produz, ok? Então, olha só, no próximo slide, aqui está no slide 7. Para que haja nato, um sistema é formado por um conjunto integrado de partes que se relacionam formando subsistemas e sempre tem um objetivo específico. Lembra do que eu comentei com vocês? Então, um sistema ele é formado por um conjunto integrado das partes. Essas partes, quando estão juntas, formam uma outra coisa, formam o sistema em si. Não é simples a simples somatória dessas partes. Um sistema ele tem os seguintes elementos fundamentais: entradas, que são os inputs, saídas, também chamadas de outputs, subsistemas, retroação, que é o feedback, e limites ou fronteiras, tá? Então, esses são os pontos principais que formam um sistema. E ainda, um sistema faz parte de outro maior, que é chamado de ambiente. Todo o sistema faz troca com o ambiente, ok? Os sistemas, então, eles são classificados em fechados, quando há uma pequena interação com o ambiente e com poucas, né, entradas e saídas, ou eles são classificados como abertos, com intensas relações de intercâmbio com o ambiente, ou seja, muita troca com o ambiente. E, por isso, possui muitas entradas e saídas, tá? Pessoal, isso talvez seja uma das coisas mais importantes que eu quero que vocês compreendam na aula de hoje. O que são sistemas fechados e o que são sistemas abertos. Sistemas fechados não fazem relação com o meio, não estabelecem relação de trocas com o meio. Sistemas abertos são aqueles que fazem esse intercâmbio, que fazem essa troca com o ambiente, ok? Através de entradas e saídas. Nessa concepção, os sistemas abertos são flexíveis, pois não permitem mapear e conhecer todas as suas saídas. Por isso, são considerados sistemas orgânicos e o que de fato existe é o que de fato existe na dinâmica organizacional. Então vamos lembrar: sistema aberto mantém troca com o meio, sistema fechado mantém pouca ou quase nenhuma troca com o meio. Diante disso, qual é a conclusão que nós vamos chegar? Uma empresa, uma organização, ela é que tipo de sistema? Obviamente que ela é um sistema aberto. Toda empresa estabelece troca com o meio. Ela precisa de entradas, né, matéria-prima, para poder gerar um produto que vai sair, né, que vai ter esse relacionamento com o meio externo através das saídas, ok? Um exemplo bem simples de sistema pode ser representado pelo veículo, que é um sistema, já com conjunto de motor e câmbio, é um subsistema, que é
um subsistema motriz. Então, o câmbio sozinho é apenas um processo definido como uma atividade ou um conjunto de atividades que recebe uma entrada, que é o engate, altera essa entrada e devolve ao meio uma saída diferente da que entrou, que é a locomoção. Nesse exemplo, o trânsito seria um suprassistema, né? Ou o ambiente, é onde ele vai realizar, então, essa troca. Vejam que eu coloquei para vocês, aqui no slide número 9, eu coloquei para vocês um esqueminha, né? De como funciona entrada, organização, né? Como que a organização trabalha, que vai ser o processo, e as saídas, ok? Veja que, então, entre as saídas, eu estou olhando aqui para, supondo que vocês estão com o slide na mão. Então, entre a saída e a entrada, existe a retroação, que é chamado do feedback, que é aquilo que eu estava comentando com vocês antes. É através do feedback que nós vamos avaliar se a gente vai manter essa mesma relação de troca com o meio ou se nós iremos ter que alterar essa relação de troca com o meio. Isso acontece sempre se o feedback ou a retroação ela for positiva ou se ela for negativa. Ok? Todo sistema todo o sistema vive em um determinado meio ambiente. Também as organizações são sistemas abertos, vivendo e interagindo dinamicamente com o seu ambiente. Um sistema aberto é aquele que mantém, então, essa troca, de novo, né, com o meio. Enquanto que um sistema fechado não mantém trocas com o meio, ok? Em outras palavras, né, o ambiente ou o meio é tudo que está além das fronteiras ou limites da organização. Como o ambiente é muito amplo, vasto, difuso e complexo, não é possível apreendê-lo e compreendê-lo na sua totalidade. Torna-se necessário segmentá-lo a fim de abordá-lo melhor. O ambiente, então, ele é desdobrado em dois grandes segmentos. Nós temos o ambiente geral, chamado macroambiente, e o ambiente específico, chamado microambiente. Então, vamos lá. O ambiente no qual os sistemas estão se relacionando pode ser um macroambiente ou um microambiente, ok? Quando a gente fala de um ambiente geral, macroambiente. Quando nós falamos de um ambiente específico, microambiente. Então, aqui ele dá uma definição que pode ajudar vocês a entenderem melhor. O ambiente geral pode ser compreendido como o meio mais amplo que envolve toda a sociedade humana, nações, organizações, empresas, comunidades. Funciona como um contexto abrangente que afeta todos os seus componentes, integrantes de modo genérico, embora alguns deles possam sofrer mais influências e pressões do que outros. Assim, todas as organizações estão sujeitas a seu impacto, que é generalizado, amplo e repercute intensamente em todas as decisões administrativas. Você notou que as organizações podem fazer nada ou pouco para interferirem no ambiente geral? Né? Claro, porque o ambiente geral nós estamos falando de algo que é muito maior, algo que é muito mais generalizado. Então, as organizações pouco podem interferir no que a gente chama de macroambiente. Mas será que isso também acontece quando a gente fala do microambiente? Vamos entender. Quanto ao ambiente tarefa ou microambiente, que também é chamado de ambiente específico, Javenato apresenta ou diz que este se refere ao local mais próximo e imediato das organizações. Assim, cada uma tem o seu próprio e particular ambiente de tarefa que constitui o nicho onde ela desenvolve suas operações e de onde retira seus insumos e coloca seus produtos e serviços. Isso significa que no ambiente de tarefa estão os mercados utilizados, os fornecedores, a mão de obra financeira, a mão de obra que produz, de fato, e os mercados de serviço pela organização, que são os mercados de cliente. O ambiente específico ou ambiente de tarefa, ele é constituído pelos seguintes elementos que envolvem diretamente cada organização: fornecedores, clientes, concorrentes,
agências reguladoras, por exemplo, ok? Então, deu para vocês entenderem essa ideia de ambiente externo e ambiente externo não, de ambiente geral e de ambiente específico, também chamados de macroambiente e microambiente, ok? Observe que, na maior parte dos casos, os administradores aprenderam a trabalhar com a certeza e a previsibilidade dos tempos passados. O difícil é trabalhar com incerteza e imprevisibilidade que decorre de mudanças. Como os eventos ambientais mudam rapidamente em função das inúmeras variáveis envolvidas, o administrador não consegue absorver e conhecer todas essas variáveis, nem mesmo perceber quais serão as suas tendências e resultados. Para lidar com a incerteza, as organizações procuraram agir por meio de duas formas de comportamento: adaptar-se ao ambiente ou influenciá-lo. Lógico, é aquela situação, ou eu me adapto ao que já está pronto, ou eu tento influenciar esse mesmo ambiente para que ele se adapte às minhas necessidades. Para se adaptar ao ambiente, as organizações atuam com previsão e planejamento, estrutura flexível, papéis de fronteiras. Por exemplo, o departamento de marketing pode buscar informações atualizadas sobre os clientes, ou as áreas de inteligências competitivas podem realizar um benchmarking, que é o processo de avaliação da empresa em relação à concorrência, por meio do qual incorpora os melhores desempenhos de outras firmas e ou aperfeiçoa seus próprios métodos. Como meio para conhecer melhor o que os concorrentes ou empresas similares estão fazendo, pode ainda promover fusões e empreendimentos, conjuntos com outras organizações de seu ambiente. Já para influenciar o seu ambiente, as organizações podem destacar-se por meio de propaganda e relações públicas, atividades políticas e associação de organizações. Ok? Olha só, então, nós temos aqui, né, o que Daft, né, comenta, já encerrando aí esse contexto da nossa aula, ele comenta sobre as formas de organizações, a forma com que as organizações se adaptam às mudanças ambientais. Então ele diz: o ambiente é infinito e engloba tudo aquilo que é externo às organizações. E para as organizações se adaptarem a um ambiente de transformação, é necessário que façam um ajuste correto entre a estrutura interna e o ambiente externo. E indica algumas formas de fazer isso. Que formas são essas? À medida que aumenta a complexidade e a incerteza no ambiente externo, aumentam também os cargos e os departamentos dentro da organização, levando ao aumento da complexidade externa. Essa relação faz parte de um sistema aberto. A abordagem tradicional para lidar com a incerteza ambiental consistia em estabelecer departamentos de amortecimento. O propósito dos papéis de amortecimento é absorver a incerteza do ambiente. As organizações estão tentando expor o núcleo técnico à incerteza do ambiente. Essas organizações não mais criam amortecimentos porque acreditam que o fato de estarem conectadas aos clientes e fornecedores é mais importante do que a eficiência interna. Os papéis de transposição de fronteiras conectam e coordenam uma organização com o elemento-chave no ambiente externo. Diz respeito principalmente à troca de informações para detectar e trazer para a organização informações sobre mudanças no ambiente e enviar informações para o ambiente que apresentam a organização de modo favorável. Uma abordagem para a administração de fronteiras é a inteligência de negócios, e a equipe de inteligência podem oferecer insights que possibilitam aos gerentes tomarem decisões mais embasadas sobre metas, bem como elaborar planos e cenários relacionados às questões competitivas importantes. Pessoal, o que quer dizer isso? Vamos agora tentar assim, resumir tudo o que está falando aqui, porque eu acabei lendo aqui os slides, que é para vocês terem as informações de material teórico que eu separei para vocês, mas acho importante também que vocês entendam que a teoria sistêmica, ela é uma teoria que, primeiro, ela vai entender que o todo, né, que a empresa, o sistema, forma uma coisa única, que não é a simples somatória de suas partes, e que, como todo sistema aberto que é uma empresa,
Eles estão dizendo, né, que a teoria sistêmica hoje vê que é muito mais vantajoso para a empresa estabelecer essas relações diretas com o meio, compreender quais são as necessidades desse meio, para que o sistema trabalhe a favor do meio. Então, é melhor em vez de eu amortizar, né, em vez de eu simplesmente resolver um problema que tem dentro da minha empresa, eu posso utilizar este mesmo problema da minha empresa para entender quais são as necessidades que eu tenho no mercado, que eu tenho lá fora. E a partir disso, gerar novos recursos para produzir de uma maneira mais adequada para aquilo que o ambiente externo quer, tá? Então, resumindo, é isso. Eu coloquei aqui para vocês também um videozinho, tá? Tá lá o link para acesso desse vídeo tá lá no slide de vocês. Então, quando vocês puderem, acessam, vejam que eu acho que vai complementar a aula. Tá bom? Pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês na aula de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, precisarem perguntar alguma coisa, mandem um e-mail que eu tento responder com certeza antes da semana de provas. Tá bom? Beijo para vocês, boa semana e até mais.